Olá pessoal, eu me chamo Arielle e sou integrante do PET, Conexões de Saberes da Loucura Ciência. Hoje a gente irá falar sobre a abordagem de um tratamento do sofrimento mental e teremos dois tópicos, a entrevista inicial e o projeto terapêutico. A entrevista inicial é um momento importante para oferecer uma escuta acolhedora e precisa, fundando um vínculo que promove a adesão do paciente ao seu tratamento. Então, é o nosso dever garantir o espaço desse paciente. Neste primeiro momento, devemos manifestar nossa atenção às questões do próprio paciente, escutando aquilo que ele tem a dizer. Muitas vezes, esse paciente ele chega acompanhado de pais, ou vizinho, ou amigos, e a gente, em algum momento dessa entrevista, a gente deve solicitar para falar a sós com esse paciente. Caso seja necessário posteriormente, porque ficou alguma dúvida ou algo não esclarecido e a gente sinta a necessidade de conversar com o acompanhante, a gente tem a preferência de conversar com esse acompanhante na frente do paciente. Por quê? Porque esse paciente, ele pode estar com algumas ideias desorganizadas e acreditar que a gente está fazendo uma conspiração, ou então que a gente está guardando segredo em relação a ele, e assim impossibilitaria a criação de um vínculo dos profissionais com o paciente. E a demanda com que o próprio paciente chega ao atendimento nem sempre é a mesma com a qual ele sai. Assim, alguém que veio pela insistência da família pode admitir que ele tem problemas e que ele precisa da nossa ajuda. Ou então, aquele paciente que ele chega só com a demanda de troca de receita. Aí, a partir do momento da entrevista, ele percebe que ele não precisa somente trocar a receita, mas como um outro tipo de tratamento. Então, é na entrevista que tem-se a transformação de uma demanda prévia ou a construção de alguma demanda em que não havia nenhuma. E isso é um movimento importante que pode acontecer, né? Então, a gente deve conduzir a entrevista, devemos sair desse primeiro encontro tendo uma noção de qual é o problema e uma avaliação de sua gravidade que nos permita definir a conduta a ser tomada. Não devemos ter uma lista de perguntas prévias ao paciente, porque a gente não quer que ele sinta que seja um interrogatório, a gente quer entender a história dele, queremos que ele perceba que a gente está ali para escutá-lo e ajudá-lo. Então, a partir do momento que a gente tem uma lista prévia de perguntas e a gente faz essa lista, deixa de ser algo agradável para o paciente e passa a ser algo de interrogatório mesmo. Então, as perguntas elas devem surgir à medida em que o paciente fala. E devemos transmitir para o paciente esse interesse. Transmitir ao paciente que a gente tem curiosidade pela história dele, mas essa curiosidade ela não pode vir de forma ávida, e que também temos um interesse pela sua história. E esse interesse ele não pode vir em forma de intromissão. Então, assim, ele deve sair dessa primeira entrevista percebendo que a gente tem um interesse pela sua segurança e pelo seu bem-estar. Então, a gente deve escutar atentamente o que, no entendimento do paciente, o trouxe até nós. Não devemos aceitar queixas inespecíficas. Por exemplo, muitas vezes o paciente chega e fala que ele tem depressão. Mas o que é depressão para esse paciente? Ou então ele fala que ele toma remédio controlado. O que seria remédio controlado para esse paciente? Então, quando a gente vai mais adiante na caracterização dessas queixas, o paciente ele deixa de ser uma pessoa que reclama das mesmas coisas de outras, ou um portador do mesmo diagnóstico de outras pessoas, e começa a singularizar-se como alguém que tem suas próprias questões e trajetórias de vida. Então, a gente tem que entender a história atual do quadro, né? É importante precisar quando e como o quadro atual do paciente se manifestou, verificar como evolui o quadro, os períodos de melhora e piora, assim como os fatores ligados a eles, tratamentos realizados antes e seus resultados. Como dito anteriormente, a entrevista não é interrogatório. O paciente ele deve perceber que desejamos ajudar a entender o que se passa com ele. A história do paciente também é de suma importância nessa entrevista, para a gente entender, porque ele vai pesquisar a origem, o aparecimento e a evolução dos sintomas que nos relatam o paciente ou a sua família.
A história dos sintomas, eles não podem dissociar-se da história da vida do paciente. E também devemos perceber, em linhas gerais, como o sujeito se posiciona em relação aos pais, aos irmãos, ao trabalho, à vida social. Ao verificarmos esses aspectos, certamente encontraremos elementos importantes que se relacionam com seus problemas atuais. Em relação ao diagnóstico clínico, então a gente verifica se o paciente apresenta realmente algum transtorno psíquico ou se tem apenas dificuldade em satisfação com a vida. Se esse paciente, se a gente detectar que ele tem um transtorno psíquico, então a gente avalia qual é esse tipo de transtorno. Primeiro a gente verifica os sintomas do paciente, se eles são aderidos de alguma causa orgânica identificável. Agora, caso essa hipótese ela seja descartada, a gente deve verificar se estamos diante de um paciente neurótico ou de um paciente psicótico. Também é necessário o exame do paciente para avaliar o estado psíquico dele. Devemos observar como ele fala, movimenta, se comporta, procurando avaliar quais as alterações psíquicas mais importantes no momento. Então, sua aparência é cuidada, seu modo de vestir se chama atenção por algum motivo e a sua memória ela está preservada? Como ele se expressa? A forma que ele se expressa é coerente ou desorganizada? Ele refere-se a vozes, menciona ideias que nos parecem delirantes, relata vivências que sugerem alterações da consciência do eu. E posteriormente, então, a gente faz a avaliação da situação atual. Então, a gente verifica até que ponto o transtorno psíquico apresentado pelo paciente está interferindo negativamente em sua vida e lhe trazendo riscos. Além disso, é necessário verificar quais são os suportes com que o paciente pode contar para enfrentá-lo, como suporte familiar, comunitário, social, econômico e entre outros. E o projeto terapêutico? Ele é uma direção do tratamento. Então, a partir da entrevista inicial, que define a admissão do paciente em um determinado serviço, passa-se a elaboração de um projeto terapêutico. E quais são os princípios do projeto terapêutico? Então, ele indica a direção que se pretende dar ao tratamento, como eu falei anteriormente. Ele tem que caminhar sempre no sentido de proporcionar a retomada da voz e do poder de decisão sobre as questões que lhe concernem, levando em conta a dimensão subjetiva em que se manifestam suas queixas e seus sintomas. Então, o projeto terapêutico ele visa a melhora do paciente e que ele consiga ter voz novamente. E quando o paciente percebe que a equipe que o atende está realmente atenta para as suas questões, não apenas preocupada em satisfazer as demandas familiares ou sociais com relação ao seu comportamento, esse paciente ele acaba estabelecendo um vínculo de confiança com seus cuidadores. Então, a gente tem alguns elementos e recursos para o projeto terapêutico, que seria o atendimento individual, onde a frequência deste atendimento é modulada conforme cada caso e seu momento. É possível avaliar como o paciente vem respondendo ao tratamento que lhe é oferecido, a definição da frequência ao serviço, onde essas definições levam em consideração a gravidade e a intensidade dos cuidados necessários, são feitos por meio de um acordo entre o técnico de referência, o paciente e a família, variando ao longo do tratamento conforme a evolução do caso. A busca de outros recursos necessários ao tratamento, então deve-se considerar outras necessidades do tratamento e ou recursos que se pode utilizar para atendê-las, como exemplo, uma oficina, um grupo de produção, um passeio, entre outros. Esses novos recursos eles podem ser desenvolvidos tanto no centro de saúde, onde o paciente se encontra, como fora desse local. Temos também o trabalho do secretariado, porque alguns pacientes eles vão ter a necessidade dessa ajuda em diversos aspectos de sua vida, como exemplo, agendar um médico, um dentista, ou então entrar em contato com o seu chefe, ou professor, dependendo da idade, e ajudá-los nesse aspecto enquanto não podem realizar sozinhos é imprescindível para o tratamento. Por último, temos a alta e o encaminhamento para outros serviços. Deve-se perceber o momento em que os recursos disponibilizados nos serviços de saúde mental em que se encontra o paciente já não são mais adequados para ele. Então, se nesse serviço de saúde mental os recursos não estão sendo suficientes, vamos encaminhá-lo? Encaminhá-lo para onde? O paciente está
aderente, né, a essa nova proposta. Em relação à alta, é a mesma coisa. Toda alta é eminente a uma medida clínica a ser negociada e aceita pelo paciente. Então, devemos sempre conversar com o paciente sobre o que ele acha de receber a alta naquele momento. O técnico de referência e suas atribuições. Então, como eu falei anteriormente, o paciente ele tem um técnico de referência e esse técnico de referência ele não pode jamais ser escolhido em funções de sua formação profissional específica. Ele pode ser, então, um psicólogo, um enfermeiro, psiquiatra ou qualquer outro. Todos os técnicos de referência eles têm que ter um nível superior em saúde mental e eles devem adquirir idêntica capacitação para conduzir o tratamento de um portador de sofrimento mental. Algumas de suas atribuições são ser referência para o paciente, traçar o primeiro esboço do projeto terapêutico e que pode ser enriquecido pelo debate com a equipe de saúde, né, e conduzir os atendimentos individuais. Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem um link, compartilhem, comentem e não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram. Tchau, tchau. Uma boa semana para vocês.